Bem, então hoje nós vamos falar sobre o objeto transicional. Simplesmente é o conceito mais importante que apareceu depois dos conceitos, os N conceitos, dezenas, centenas de conceitos, 3 centenas, né, de conceitos. Está aqui, ó. Tá o livrinho aqui, cadê? Está aqui? É esse aqui, os 300 conceitos da psicanálise. Então, além das centenas de conceitos trazidos basicamente por Freud, né? Nós temos esse grande conceito trazido por Winnicott, que vem corroborar as descobertas de Freud, né, sobre a estrutura da mente humana, né? Então, o conceito de objeto transicional, ele é aquele conceito psicanalítico rigorosamente psicanalítico, né? Então, existe objeto transicional? Existe. Você pode observar a criança interagindo com o seu objeto transicional? Sem dúvida. Toda criança tem um objeto transicional, procurando bem, olhando bem, toda criança tem. E as que não têm deveriam ter, porque é uma maneira natural de expressão do si mesmo da criança, do self da criança, que é um conceito psicanalítico também, clássico, winnicottiano, né? E que confirma a observação freudiana de que a estrutura da mente humana é soma do psíquica. Então, o si mesmo tem corpo, o si mesmo tem afeto, o si mesmo tem sentimento, o si mesmo tem iniciativa própria, o si mesmo tem narcisismo forte, amor próprio forte, né? Enquanto que o falso si mesmo, o falso self, né, do Winnicott também, a sua contrapartida, não tem nada disso, tá? Então, qualquer coisa que tire o afeto, que desvalorize, seja uma teoria dita psicanalítica, por exemplo, seja o que for, qualquer coisa desse gênero, né, que quer tirar o corpo, quer tirar os afetos, você deve se reportar ao conceito winnicottiano de falso self, né, digamos assim, tentando matar, né, com investimento de pulsão de morte nessa ideia, né, a pulsão de morte investida nessa ideia, tenta matar o fato, né, de que o sujeito precisa de iniciativa própria, de amor próprio, tem um narcisismo, né? Então, não é possível eu interagir com a realidade sem essa realidade ser a minha realidade. É isso que o conceito de objeto transicional mostra. Então, como é que foi descoberto esse conceito? É aquele bebê que pega aquela toalhinha ali, aquele ursinho, aquele bichinho, aquele lenço todo sujo, né, para quem está olhando, o lenço todo sujo, babado, né? Tem até catarro, tem ali, tem um monte de coisa ali. Mas a criança fica com aquilo na boca, fica mexendo com aquilo ali o tempo todo. O negócio está encardido, não pode lavar, de jeito nenhum, não deixa lavar, porque esconde, né, para não deixar ninguém lavar. E fica com aquilo na mão o tempo todo, fica agarrada com aquilo ali o tempo inteiro, a criança, né? Então, o que está acontecendo psicanaliticamente nessa situação? Aquilo descrito por Freud em 1914, né? A libido do ego dela, né? O libido do eu, a libido do self, né? Conjugando aí com os conceitos winnicottianos, né? Que aprimoram conceitos freudianos, como o conceito self, ego freudiano, self winnicottiano, né? É mais abrangente. Então, essa coisa que é da criança, que é da realidade interna dela, que é do estilo dela, do jeito dela, da forma dela de sentir, S-E-N-T-I-R, sentir, né? Então, a criança sente o mundo do jeito dela, da forma dela, e isso dá a ela uma segurança de interagir com esse mundo, porque esse mundo agora é o mundo dela também. Então, não é só o mundo externo, impessoal, um objeto externo, impessoal, né, que tem que se relacionar com o sujeito, né, e fica o sujeito, objeto, sujeito, tudo sem afeto, sem coisa. Não. É um sujeito que é objeto, um objeto que é sujeito, e um objeto, sujeito que não são sujeito nem objeto, e são sujeito e objeto ao mesmo tempo, porque são muito mais do que isso, né?
que simplesmente proporciona uma vivência da realidade na qual nós vivemos, uma realidade interna, externa, transicional, quer dizer, uma realidade interna e externa ao mesmo tempo. É essa a realidade que nós vivemos. Nada que a física quântica não possa comprovar, naquela máxima, né? O observador interfere na experiência. Tá? E nada que a psicanálise não possa ensinar, né? Porque existe, é uma necessidade psicológica, uma necessidade mental, do desenvolvimento mental, é fazer essa área de experimentação, de conhecimento, de interação entre o mundo, a realidade interna, o mundo interno, né? O self, enquanto emanação desse mundo interno, tudo isso Freud lá, né? A energia que fica ligada no ego, vinda do corpo. O ego é um ego corporal. Em Freud, o ego não é espelho de coisa nenhuma, o ego é um ego corporal. E o ego, para poder ser espelho de alguma coisa fora, ele tinha que não ter corpo nenhum. Porque a coisa mais importante para o ego é fazer esse corpo se manter vivo, né? Como todo ser vivo. Tá? Então não existe a menor possibilidade dessas responsabilidades individuais inadiáveis serem trocadas por qualquer porcaria que queiram botar aí como ideia no lugar disso aí. Então não tem como você abandonar, abdicar do valor psíquico que é você cuidar da sua própria sobrevivência. De você se desenvolver mentalmente dentro da estrutura do aparelho psíquico, né, para você poder realmente sobreviver. Isso depende muito mais de você, a forma como você se trata, ou como já dissemos em outras oportunidades, é preciso aprender a superar a autoagressão, trocar por sabedoria e amor por si mesmo. Então é amor próprio e sabedoria, é isso que faz com que o sujeito possa crescer, que ele possa sobreviver, ter qualidade de vida. Ele precisa reconhecer o valor dele mesmo. Aí, para isso, grande parte desse reconhecimento implica na fusão opcional. Quer dizer, então o sujeito tem que aprender a dar conta da opção de morte. E o Winnicott descreveu a forma, o modo como isso é feito, que é exatamente pela ocupação do espaço transicional, com a interação com os objetos transicionais, lá quando é bebê, quando é criança pequena, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dando seus objetos transicionais, que vão virar depois as suas manias, o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, os seus hobbies, né? A sua capacidade de trabalho, o seu jeito de trabalhar, a sua forma de perceber as coisas, né? Tudo pessoal e transferível, né? Marcando, né, a contaminação, entre aspas, no bom sentido, né? A contaminação não é uma palavra já contaminada, né? Vamos fazer, assim, a invasão, né, boa, né, digamos assim, da esperança individual, né, digamos assim, de que todo esse mundo com o qual eu interajo seja meu também, são minhas coisas também, não são coisas só do mundo. A galáxia de Andrômeda, né, ela é minha também, porque eu estou vendo a galáxia de Andrômeda do meu jeito. Ela está lá, é o único objeto, né, que é 2 milhões de anos-luz de distância que é visível a olho nu, né? Então você vai ter que ir lá, parece que para o deserto do Saara para ver, tem outro lugar lá que vê também, né? Aí você vê lá, eu já vi 2 fotografias da galáxia de Andrômeda, nunca vi, aqui no Brasil não vê, aqui não dá para ver, essa parte do céu aqui não aparece não, mas ela aparece em parte do céu em outros lugares do mundo, né? Quer dizer, em 2 lugares, um é o deserto do Saara, o outro eu não lembro, mas essa galáxia de Andrômeda, da qual eu estou falando com vocês, ela é minha também, porque eu estou falando dela, do meu jeito, com o contexto que eu estou inserindo essa galáxia. Então essa galáxia não é uma mera galáxia que está ali imparcial, um objeto externo ali. Ela é uma galáxia que está sendo colocada num contexto psicanalítico como exemplo, né, digamos assim, de como que ela pode ser um objeto transicional para mim também, né? Então, esse conceito de objeto transicional é importantíssimo, retoma a introdução ao narcisismo de 1914, que é o
escrito básico do Freud, né? Com uma leitura integrada da psicanálise, uma estrutura somatopsíquica, né? Uma estrutura somatopsíquica se manifestando, né? A estrutura somatopsíquica se manifestando. E a partir, então, desse fato da existência dos objetos transicionais e do que eles significam psiquicamente, consequências básicas desse espaço transicional, né? O próprio conceito de espaço transicional é uma consequência do reconhecimento da existência dos objetos transicionais. Então, os objetos transicionais habitam, né? Eles vivem no espaço transicional. O espaço transicional é esse aqui também, ó. Eu vou até sair daqui para dar um close, né? Melhor aqui, pediria aqui para mostrar aqui, ó. Isso aqui é ocupação do espaço transicional, aqui vários experts, vários gênios, né? Capazes de criar isso aqui, ó, né? Então, isso aí é o espaço, o objeto tradicional, criado no espaço tradicional, é um fenômeno tradicional, a arte é um fenômeno tradicional. A arte, o estudo, o trabalho, tudo tem um aspecto tradicional. Eu trabalho do meu jeito, o trabalho tem um significado meu, pessoal, também. Não é só um significado objetivo, né, do que as instituições, os grupos com os quais eu interajo atribuem, né? Então, tudo que é feito, digamos assim, pelo indivíduo humano tem um significado transicional. Colocou o indivíduo humano no meio e ele vai dar uma tônica transicional a tudo que ele fizer. Então, é um conceito fundamental, base para vocês terem uma ideia, não existe a menor possibilidade de uma pessoa ficar sadia sem ocupar o espaço transicional. Inclusive as mensagens subliminares que vêm aqui nesses vídeos, né, mostram exatamente isso aqui, ó, ciência dos livros, tem a arte da capa dos livros, tem a arte aqui, ó, a arte científica, né, digamos assim também, né, dos grandes mestres da cultura, tá? Isso fora os músicos e os outros escultores e os outros grandes artistas todos que temos por aí. Fora os verdadeiros artistas da ciência, como são os grandes matemáticos. Você pega um Euler, por exemplo, um cara desse é um artista também. Todos são, além de cientista, todo grande cientista é um artista também. E, num certo sentido, todo grande artista é um cientista também, porque está mostrando o valor do espaço transicional e como que você, na verdade, está trocando, né, e conjugando dois mundos, né, o mundo interno e o mundo externo, numa terceira coisa que é transicional e que é onde está a criatividade. E é exatamente esse trabalho de autocriação, então tem a autoagressão, né, a autodestruição, tem a autocriação também, que Freud e Winnicott, Abraham, Ferenczi, Secherai, grandes psicanalistas mostraram. Nossa grande doutora Sabina Spielring, né, precursora do conceito de pulsão de morte, uma história sofrida, uma história humana forte, poderosa, né, mostrando o que um ser humano é, o que ele pode, aonde que ele pode chegar, como que ele pode sair de uma regressão para uma volta por cima espetacular, se tornando uma das principais psicanalistas da história da psicanálise, né? E por aí vai. Então tem todas essas histórias que todo psicanalista deve conhecer, porque nós, adiantando, né, um ciclo de palestras que a gente vai ficar muito tempo trabalhando, né, e que vai gerar questionamentos muito profundos, nós, psicanalistas, precisamos saber que nós lidamos com a resistência à psicanálise o tempo inteiro, tá? E a gente tem que saber que essas coisas estão bem conhecidas dos psicanalistas, tá? Então, um psicanalista, no atual estágio dos conhecimentos, na minha avaliação, ele deve ser um psicanalista freudiano, tá? É um risco muito grande que um psicanalista não freudiano
possa ser realmente um psicanalista também. Tá? Tá bom, aceitamos, por exemplo, claramente, por exemplo, o psicanalista winnicottiano, ainda mais com esse conceito maravilhoso, poderoso. É o conceito mais poderoso que foi cunhado depois da morte de Freud. Tá? Freud tem 500 conceitos poderosos, 500 não, 300. Né? Mas talvez tenha mais, não tenha sido colocado, as nuances, né? Chega lá, né? Deve ter 1000 até. Mas, assim, por exemplo, Freud tem um conceito de pulsão de morte, pulsão de vida, pulsão sexual, sexualidade infantil, tantos conceitos básicos da psicanálise, né? E que não podem ser assim, agora eu não quero mais pensar em sexualidade infantil. Olha só, ter a sexualidade infantil, ela está muito no sintoma, você vai ter que pensar se você é psicanalista. Ou então você vai fazer outra coisa. Então, assim, abrir uma escola de resistência à psicanálise, eu não falo mais de sexualidade infantil, então tá bom, tá legal, você faz se você quiser. Agora, isso não é psicanálise. Agora, objeto transicional é um conceito psicanalítico poderoso que não foi criado por Freud. Estava nem vivo mais quando o conceito foi desenvolvido. Tá? Extremamente útil, uma das coisas mais assim fortes que apareceram na psicanálise até hoje. Não é um conceito freudiano, é um conceito winnicottiano. Tá?